Fala, meus amigos, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Vamos mais hoje com mais uma convidada muito especial. Estamos aqui tentando estabelecer conexão. Agora sim. Oi, Fernanda. Oi, tudo bom? Eu tô ótimo, e você? Tudo certo. Nossa, depois dessa dificuldade da conexão. Faz parte, acontece. É praticamente um evento presencial ao vivo, mas aqui com os recursos da tecnologia da informação. Fernanda, satisfação muito grande ter a sua presença aqui no portal Licitações Municipais. Fernanda, que é uma grande amiga lá de Curitiba, advogada, doutoranda em Direito do Estado, professora de Direito Administrativo, colega do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná, e hoje vem aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento sobre uma temática que estava um pouco esquecida, mas com esse período de pandemia, legislações relacionadas à Covid-19, voltou, que é o tema sobre requisição administrativa. E hoje nós falaremos sobre os limites e o que seria de fato uma justa indenização nesses casos de requisição administrativa. Então, Fernanda, seja muito bem-vindo. A palavra é sua para considerações iniciais. Ok, obrigada, Tiossi. O prazer é meu, né? E uma grande responsabilidade de estar aqui no teu portal, né? Que recebe pessoas de grande notoriedade no país. Então, é realmente um desafio, né, para trabalhar aqui e apresentar essas considerações. É um tema que, desde o início dessa pandemia, me gerou inquietação. Como professora de Direito Administrativo, nós trabalhamos esse tema em sala de aula, muitas vezes, mas é um tema não abordado com tanta intensidade, por exemplo, quanto licitações, pregão, servidores públicos, que são temas normalmente pelos quais os alunos se interessam mais e nós mesmos vivenciamos mais na prática e no estudo do direito administrativo. E fica lá, então, a requisição administrativa normalmente como um exemplo, exemplo das prerrogativas da administração pública, da unilateralidade, e na discussão sobre a supremacia do interesse público sobre o privado. Ocorre que com essa pandemia, com essa situação toda do coronavírus, esse instituto ressurgiu com uma grande força, não que nós não tivéssemos ele no ordenamento jurídico. Até mesmo no caso lá da greve dos caminhoneiros que tivemos há um tempo atrás, foi utilizado, então, mas com menos repercussão, né? E nesse momento, então, ele realmente veio à tona. Ele foi previsto no artigo 3º, inciso 7, da Lei 13.979 de 2020, e começou a gerar grande repercussão na sociedade, nas empresas, no meio político, quanto até mesmo a insegurança empresarial, quanto à utilização desse instituto. É um receio muito grande de como o instituto, se utilizado, quando utilizado, como que ele vai repercutir, principalmente para as... E alguns entes também passaram, vem buscando a sua utilização e não necessariamente da forma adequada, porque não há uma lei específica que trate desse instituto com questões, por exemplo, como os limites e a justa indenização, que é justamente o que repercute bastante. E o grande desafio, então, é como interpretar, como aplicar e estabelecer limites e a justa indenização
diante da utilização eventual desse Instituto da Requisição Administrativa. Como pode ser que tenhamos alunos, pessoas que não são do direito, uma breve conceituação é interessante no sentido que, quando a gente fala de requisição administrativa, nós estamos tratando de uma medida de poder de polícia, né? Que basicamente é um ato administrativo, portanto unilateral, autoexecutório, então não depende de medida judicial, por exemplo, a própria administração pública requisita bens. E ele se justifica como o exercício do poder de polícia em homenagem, em prol do interesse público. Essa é a grande base. Então, realmente, o poder de polícia tem essa prerrogativa de limitar, de condicionar direitos e garantias fundamentais como propriedade e liberdade. Tá? Então, faz parte aí da natureza do poder de polícia propriamente. Mas a requisição vai um pouco além. Tá? Ela vai um pouco além e já comentamos a respeito disso. Vejam, né? Se quiserem interromper, tiverem alguma dúvida aí, fiquem à vontade, né, para ponderar. Mas, então, mencionava para vocês a história desse instituto aí, da requisição, vem de tempos de guerra. Tradicional em tempos de guerra. O nosso decreto-lei aqui no Brasil é de 42, base desse instituto. Temos mais legislação de 62, de 66, sabe? Quanto à questão de preços, né, e fornecimento de bens, mercadoria, e posteriormente a lei do SUS, né, a lei 8.080 de 90. Ela traz essa previsão de aquisição de bens e serviços. Temos uma previsão de requisição administrativa também no Código Civil, no que se refere à propriedade, e a previsão constitucional no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Gostaria de ressaltar aqui como nota de rodapé, que o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, ele trata da propriedade, né? E ele se refere, então, a essa indenização. E o que ocorre? Né? Hoje nós falamos, então, de requisição administrativa, e é importante a gente distinguir, no sentido que nós podemos tratar da requisição administrativa de imóveis, para utilização de imóveis, né? Podemos tratar da requisição administrativa no tocante a bens, por exemplo, aparelhos médicos, macas, respiradores, então equipamentos, por exemplo, que são bens duráveis, e podemos tratar da requisição administrativa de bens de consumo, bens consumíveis, máscaras, luvas, álcool em gel, então são bens que se perdem com a utilização. Então vejam que conforme for o objeto da requisição, nós temos consequências jurídicas bastante diferentes e restrições a direitos e garantias fundamentais também bem diferentes. Pois, ao tratar da propriedade, por exemplo, a requisição de um imóvel, nós estamos num campo de restrição de um direito fundamental de propriedade, que já está muito mais pacificado, a questão da função social da propriedade, e é muito mais fácil essa indenização, a posterior indenização, pois o bem retorna para o proprietário, e dificilmente o uso vai causar danos num imóvel, então seria muito, muito mais raro. Então o meu aqui vai se dirigir à complexidade maior, que é a requisição de bens móveis, duráveis e de produtos, de insumos, no nosso caso, atuários. Porque, vejam, e inclusive outra requisição que esqueci de mencionar agora, a requisição de serviços, que também é bastante delicada.
Então, quando nós estamos no campo dos bens duráveis, por exemplo, a questão da indenização é muito mais complexa, pois provavelmente para a empresa que vende o equipamento não haverá interesse no retorno do bem. O bem está usado, seria como se nós fôssemos em uma concessionária de veículo, por exemplo, né, utilizássemos um veículo e o devolvêssemos. Então, por evidente que esse bem não tem mais o mesmo valor. E na área da saúde, então, existem ainda protocolos que devem ser seguidos, perda de garantia de fabricante. Então, uma série de consequências que advêm da requisição de bens, de aparelhos, né, bens móveis duráveis. Então, no fundo, essa requisição, ela se assemelha muito mais a uma desapropriação, né? No sentido em que o bem requisitado, ele vai passar patrimônio do poder público. E nos bens consumíveis, há muito mais ênfase, isso ocorre, né? Não tem como devolver, como restituir. Então, é uma racionalidade um pouco diferente daquela requisição tradicional da guerra. Essa que é a problemática. Ela avança um pouco mais e ela viola, por exemplo, a livre iniciativa das empresas. Então, claro, nós estamos num momento, claro, extremamente delicado, que devem ser utilizados todos os recursos, somados todos os esforços no combate à pandemia. Mas nós não podemos fazer isso a custas, né, de direitos, de garantias arduamente conquistadas. E pelo menos, né, se chegarmos a essa medida extrema da requisição, que haja uma justa compensação, né, àqueles que forem prejudicados, que forem lesados. Né? Uma vez que princípio base aí da responsabilidade civil do Estado, a justa distribuição do ônus em sociedade. Nesse sentido que temos que ponderar. Não sei, Tiossi, né? Tem mais alguma coisa? Tem mais pontos que eu vou frisar aqui ainda, né? Não, mas para não ficar perfeito. só monólogo. Acredito que sim, mas foi muito bom porque você, né, fez essa parte inicial, apresentou uma evolução legislativa para a compreensão do tema, porque embora não seja um tema novo, é um tema pouco utilizado no campo prático. E é essa que eu vejo talvez seja a maior dificuldade, porque o que acontece? Existem legislações, como você bem mencionou, a própria 13979 traz de forma expressa a possibilidade da requisição administrativa, porém, por não ser um instrumento muito utilizado, o poder público não sabe quais são as maneiras adequadas. Isso muitas vezes, nesses tempos de direito administrativo do medo, de excesso, acredito que o próprio poder público tem receios de cometer excessos com essas requisições administrativas e, eventualmente, extrapolar limites. Então, não existe uma instrução normativa em âmbito municipal ou de algum ente federado que sirva como parâmetro, porque, como você bem disse, é tudo muito relativo. Existem bens móveis, bens imóveis, existe a questão dos serviços, e como que vai mensurar o que seria uma justa indenização? Ou como, de fato, se daria esse exercício do poder de polícia, né, se de alguma forma não violaria os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal? Então, é uma temática que merece uma boa reflexão e também muito bom senso e razoabilidade por parte dos gestores que, eventualmente, prefiram, dentre as possibilidades previstas em lei, qual é aquela, no caso, a mais adequada, e se ele optar pela requisição administrativa, ele tem que ter um procedimento também motivando as razões em que ele optou por esse procedimento administrativo e dispensou as outras possibilidades previstas em lei. Exatamente, Tiossi. Né? Um passo a passo, né? Digamos assim, a requisição, justo nesse contexto que tentei passar para vocês, por ela ser
uma medida de polícia, mas a gente pode dizer assim que seria o suprassumo da polícia administrativa, né? No sentido que ela, vejam que ela não apenas como a polícia administrativa tradicionalmente é conceituada, ela não apenas limita ou condiciona o exercício de uma atividade, que isso seria o tradicional do poder de polícia. Por exemplo, uma norma da vigilância sanitária, no sentido de como que deve ser as boas práticas na área da saúde, por exemplo. Mas não restringe em si totalmente a atividade empresarial, né? Ela só condiciona e limita. Nesse caso da requisição de bens móveis, a administração ela vai e retira, né, do empresário o produto, ou utiliza a mão de obra profissional, por exemplo. Então, ela retira a liberdade, ela retira esse juízo, né, essa autonomia da vontade do particular. Então, por isso que é uma medida extrema, de extrema força. Então, eu diria assim, para que esse uso seja adequado, tem que ser necessariamente a última medida. É a última bala, a última munição. Depois de tentadas todas, então, inclusive a lei, como vem sendo tratado muito bem no teu portal e outros portais do direito administrativo, a lei trouxe várias flexibilizações para as compras públicas, para compra direta, tudo isso. Então, naquela situação em que, digamos que os fornecedores que o poder público costuma adquirir, por exemplo, não estão mais fornecendo, não tem mais estoque, né? Ou, por exemplo, é um município do sul do país e quem tem está lá no norte do país. Tem no sentido de ter interesse em contratar com o poder público. Eu diria que se restringiria, então, mais para as empresas que não têm a intenção de contratar com o poder público e dispõem de um material que parte da pandemia. Então, se ele tem aquele juízo de realidade, de proporcionalidade, se ele tem como adquirir via contratação direta, tem que ser contratação direta. Se resposta for não é possível, o perigo é imediato, não basta ser um perigo iminente, tem que ser um perigo imediato, real. Aí sim pode usar dessa medida de força, e o agente público tem que motivar tudo isso, até para evitar uma futura responsabilização, para viabilizar a aplicação da lei de introdução e das circunstâncias fáticas em que ele praticou a decisão, fazer um auto de requisição, identificando quais foram os bens, a quantidade, data, etc., tudo isso. E, por exemplo, no caso de bens, sinceramente, embora não exista norma específica sobre isso, e pasmem, em toda a legislação, basicamente, que eu consegui analisar nesse tempo, falam em justa indenização, ou utilizam a tabela do SUS. A gente sabe que, na maioria das vezes, não vai repor o custo, não vai repor o prejuízo desse particular. Então, eu diria assim, se formos pegar um raciocínio semelhante da legislação de licitações e contratos, poderíamos utilizar o critério utilizado na inexigibilidade. No sentido que o fornecedor estabelece o seu preço. Ele que demonstra, claro, para evitar abuso, daí um oportunismo também que pode ocorrer da iniciativa privada, ele demonstrar que, tradicionalmente, naquele produto, naquele material, naquele equipamento, ele vende, portanto, de acordo com últimas notas fiscais, aí ele vai ter uma justa indenização, sinceramente. Porque ele já vai ser, digamos assim, prejudicado no sentido que esse recurso, esse dinheiro não vai entrar em
imediatamente, né? Ele vai deixar de fazer uma venda, ainda mais nesse caos, né? Os bens são mais escassos ainda, né? Então, seria uma forma do poder público poder ter o recurso, né? Adquirir esse recurso e pagar o preço, que é o preço justo, que é o preço de mercado que esse fornecedor costuma trabalhar, né? Então, Fernanda, diga. você tocou num ponto sensível, que é a questão do valor, né? A própria Lei 13.979, ela flexibilizou inúmeras legislações inerentes às contratações públicas, inclusive em determinadas situações excepcionais, permitindo que o poder público pague um valor maior do que aquele que vem sendo praticado no mercado, né? Mas, aqui no estado do Paraná, eu tive conhecimento que o Ministério Público Estadual, através do GEPátria, que é o Grupo de Atuação Especializada em Probidade Administrativa, contra a corrupção, ele encaminhou alguns ofícios para os municípios, falando justamente desse instrumento que é a requisição administrativa. E nesses ofícios encaminhados, eles orientavam os gestores públicos no seguinte sentido: se eventualmente o poder público vai lá e opta por uma dispensa, dessa dispensa da 13.979, ou mesmo um pregão express, esse pregão diferenciado, e ao final, ao escolher o vencedor, percebe que o valor está um valor acima do valor de mercado, que o poder público não deve efetivar aquela compra. E ele deve buscar, através da requisição administrativa, um meio para tomar, entendo eu, o produto, o bem daquele fornecedor e depois promover a justa indenização. Então, eu tenho recebido várias dúvidas de gestores municipais aqui do estado do Paraná, justamente por não utilizarem a requisição administrativa e agora ficarem com mais receio ainda de não efetivar os outros procedimentos, seja por pregão ou por dispensa, já que o Ministério Público tem esse entendimento que não pode pagar acima do valor e que a requisição administrativa é a alternativa para resolver esse problema de preço. Eu, sinceramente, né, na linha do que desenvolvi aqui, não li né, esse informativo, até seria interessante, mas talvez debater isso com o Ministério Público, até conhecer, claro, dá para entender no sentido de evitar, né, o público e até mesmo o oportunismo de algumas empresas que podem elevar sobremaneira os produtos, uma vez que é uma dispensa de licitação, né? Mas, como a gente mencionava, né, numa leitura constitucional, de direitos e garantias fundamentais, é uma medida muito grave em termos de restringir a liberdade da atividade da empresa, né? Então, gerar esse ônus para um particular, né? Um ônus que deve ser do poder público, né? Fazer com que esse particular, porque ainda que ele venha receber uma justa indenização, não se sabe quando, como, né? Vai ser essa justa indenização. Outra situação, ele vai receber a justa indenização em dinheiro? Então, assim, se ele ainda não vai ser lançado a uma fila de precatório depois, e inevitavelmente vão surgir discussões, tal qual como nós vemos nas desapropriações, por exemplo, né, que já há muito tempo é consagrada, justa, prévia, em dinheiro. Então, assim, me parece aí uma grande, particularmente a minha pesquisa se volta ao consenso, a evitar medidas judiciais, processos judiciais desnecessários com a administração pública. Então, ao meu ver, essas medidas de requisição, se mal utilizadas e do modo que estão, né, mal disciplinadas, se forem adotadas aí ao calor do momento, né,
inevitavelmente vão prejudicar muitas atividades, muitas empresas, né? Inclusive trabalhos, né? Mercado de trabalho, tudo isso. Vão prejudicar a cadeia produtiva, a cadeia de fabricação, no sentido que esse empresário, por que é que ele vai fabricar mais? Por que é que ele vai importar mais? Utilizar o seu recurso, se ele nem recebeu, né? Do poder público, não sabe nem. Então, vejam que é muito diferente de um contrato administrativo, né? Ele não tem um contrato com o poder público. Então, é uma situação muito mais precária a situação do particular que sofreu a requisição. Então, acho bem controvertida essa orientação do Ministério Público e bem perigosa, né, para o próprio interesse público, né, porque a noção de interesse público ela envolve necessariamente o respeito aos direitos e das garantias fundamentais, porque até mesmo vai existir um pós-crise. E a requisição administrativa, por exemplo, eu estudava a respeito do tema na França, no pós-guerra ela foi muito utilizada. Pode ser necessário, inclusive, em termos de alimentação, de habitação. Então, nós não podemos abrir uma porta para violação em massa de direitos e garantias fundamentais, simplesmente. Então, por isso tem que ser a última medida devidamente motivada para evitar problemas ao gestor, e eu diria, no sentido de materiais, aí, de equipamentos, seguir uma indenização de acordo com o valor que esse fornecedor tem praticado. Tá? Legal, legal. Tem o nosso amigo Guilherme Carvalho, advogado, já passou aqui pelo portal Licitações Municipais, tratamos da questão da judicialização das licitações. Ele fez um comentário impertinente, ele falou, requisição é como porta de emergência de avião, existe, mas ninguém usa. Então, só para reforçar tudo que a Fernanda já colocou, que de fato a requisição ela deve ser utilizada em última hipótese, justamente por conta dessa possível violação a garantias e direitos fundamentais do particular. E no tocante a essa questão de preços, a gente tem que ter muita cautela também. É lógico que existem aproveitadores, pessoas que se aproveitam desses momentos de fragilidade para tirarem proveito de alguma situação, mas o mercado ele é muito dinâmico, lei da oferta e procura, os preços oscilam a todo momento. Então a gente tem que ter muita cautela, independente da forma em que o poder público está adquirindo aquele bem, contratando aquele serviço, para comprovar em quais circunstâncias aquele preço se deu, qual foi o motivo do valor ofertado eventualmente por aquele licitante, ou por aquele empresário, ou por aquela pessoa. Então a gente tem que ter muita cautela em relação a essa questão quando envolve composição de custos, porque são vários fatores. E, Fernanda, uma outra situação que vem ao encontro desse ofício do Ministério Público é que ele sugere essa adoção da requisição administrativa depois de formalizado um outro procedimento administrativo, um pregão ou uma dispensa que seja. E quando apurado que o valor está acima do valor de mercado, aí sim utilizaria da requisição administrativa. Vamos supor que o poder público ele tem instaurado um procedimento e a empresa que foi previamente escolhida como a vencedora ou que apresentou a proposta mais vantajosa, ela seja localizada em um outro estado ou em outro município. Existiria uma forma de realizar a requisição administrativa à distância? No campo prático, você visualiza isso acontecendo? Porque o poder público ele ia oficiar ou ele tem que chegar e tomar os bens, os produtos? Como que você visualiza isso no campo prático? No campo prático, justamente uma medida coercitiva, impositiva, né? Ela é unilateral, então não depende da concordância do particular. Simplesmente o agente, normalmente ele vai ter que se valer, o agente público, né? O requisitante, é um trabalho ingrato, inglório,
pois ele vai poder chegar numa empresa, né, requisitar, realmente apreender, seria tal qual fosse uma apreensão de produtos, digamos, que não estão aptos ao comércio, por exemplo, como nós temos a polícia administrativa sanitária propriamente, né? Muito provavelmente ele vai precisar, então, de força policial, nesse caso, e vai ter que autuar, né, fazer ali o detalhamento dos bens. Mas quanto à questão de competência, né, e são várias questões, eu pensando sobre o tema aí, já visualizei vários problemas, né, que podem surgir, eu diria que isso se restringe a uma competência territorial, né? O município pode exercer a competência sobre empresas sediadas no seu município, né, o Estado regional e a União em âmbito nacional, né? Mas uma dúvida que eu mesma fiquei é, por exemplo, uma empresa pode ser requisitada mais de uma vez? Ou simultaneamente, União, diante desses conflitos federativos todos, a empresa ser requisitada pelo município de Curitiba, por exemplo, pelo estado do Paraná, essa empresa vai ter um grande sofrimento, sofrer todas essas requisições. Então, é complexo. E até fazendo um adendo, depois, eventualmente, se alguém... Agora eu não localizei aqui o número, mas na legislação francesa, a indenização pelo preço, exatamente o preço do mercado. Então, essa justa indenização, né? Se não me engano, o município de Curitiba previu pela ata de registro de preços, que já é um pouco mais adequado, né, do que a tabela do SUS. Mas, então, caminhando aí nessa linha da justa indenização. E vejam, hoje mesmo saiu uma notícia que aqui, no caso em Curitiba, no Afonso Pena, foram requisitados 3.000 respiradores que estavam embarcando, já estavam vendidos. Então, começa a ficar complicado, assim, né? Já estavam vendidos, já tinham certo, então, de uma economia indo para a Itália. E aí o poder público apreendeu esses respiradores embarcando no avião. Então, é uma situação complicada, né? E daí tem questões tributárias envolvidas, então isso tudo que a gente mencionava da são vários os aspectos a serem ponderados. Claro, a gente não está fazendo aqui uma defesa contra o combate à pandemia, né? Como mencionávamos lá no início. Claro que todas as medidas necessárias têm que ser adotadas, mas a questão é a gradação de medidas. Não pode ser banalizado o Instituto da Requisição, porque ele é um instituto, como a gente mencionava, então, com origem em períodos de guerra, normalmente na utilização de propriedade imóvel ou alguns equipamentos, um trator, alguma coisa assim, e não se tinha isso, da Constituição de 88, consagrando direitos e garantias fundamentais e toda a maturidade que nós já alcançamos em termos de respeito a direitos e garantias fundamentais. Não, legal. Fernanda, no dia 1º de abril agora, a Confederação Nacional de Saúde, ela propôs ao STF uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa questão da requisição administrativa, convocando o STF para mediar essa situação justamente sob pena de violação a esses direitos e garantias fundamentais e também a livre iniciativa, a propriedade. E agora nós temos percebido que o Poder Judiciário ele vem sendo já, antes mesmo de uma chuva de requisições,
Só com essa Exato. possibilidade e com algumas situações que eventualmente já aconteceram, mas o próprio STF já foi convocado para se posicionar em relação a isso daí. Você acredita que instrumentos de mediação sejam interessantes ou sejam alternativas viáveis para tratarmos desse instituto da requisição administrativa? Sim, claro, até é o tema que eu estudo, né? Eu aposto nele, digamos assim, mas justamente esse é um dos enfoques, né? É, por que não, né? Sempre essa compreensão no sentido que, mais do que nunca, para combater uma situação como nós precisamos unir público e privado. Não tem como trabalhar opostos. Um segmento necessita do outro. E nada melhor do que o diálogo, o consenso. Então, eu diria que realmente a mediação, digamos, câmaras de mediação compostas por representantes do poder público, da saúde, né, dos empresários, podem ajustar esse parâmetro aí da justa indenização, para evitar justamente a judicialização. Porque senão o custo Estado, o custo país, será muito grande, né? E, como falávamos, a violação de direitos, né? Isso tem um custo intangível, tá? Mas é um custo, a insegurança jurídica, tudo que repercute nesse sentido. E, como mencionávamos, eventualmente uma fila de precatório, que, consequentemente, vai inviabilizar a atividade empresarial. Então, até localizei nesse sentido, o governo federal previu que sejam adotadas, interessante nesse sentido, que sejam privilegiadas as chamadas medidas alternativas, para a solução de litígios envolvendo as questões, da pandemia. Então, nesse ponto, é bastante louvável essa tentativa aí, de evitar a excessiva judicialização. Inclusive, nessa ação, eles propõem que seja, de alguma forma, externada alguns pré-requisitos para a própria requisição administrativa, porque eu tenho um certo receio, embora eu seja sempre a favor da boa-fé de todos que estão ali em contato com o poder público, mas nós precisamos sempre respeitar os princípios constitucionais, princípio da eficiência, princípio da isonomia, e pode ser que, sem esses pré-requisitos, eventualmente, ao invés do poder público instaurar um pregão, instaurar uma dispensa de licitação, ou até mesmo um suprimento de fundos, contratando através do regime de adiantamento, ele se aproveite da própria requisição administrativa para contratar com quem eventualmente ele tinha um interesse. Então, é necessário nós também avaliarmos sob essa ótica, no sentido de que o processo, além de ter toda a motivação, ter todas as razões expostas, é necessário que os princípios da isonomia eles sejam resguardados e que esses pré-requisitos eles existam para que o poder público utilize efetivamente como última alternativa a requisição administrativa. Sim, sim. E justamente a parte que você mencionava, do consenso, da mediação, para a justa indenização. E que essa justa indenização seja o mais contemporânea possível. Não se alongue. Uma preocupação também que existe é no sentido que a requisição não é uma medida para o ente federativo que não tem recurso. Ela não pode ser, vou economizar recurso, então vou lançar mão da requisição administrativa. Então, não é nesse viés. É justo consigo nesse momento que eu preciso, e o perigo bate à porta. O perigo está aí. Então, aí sim vai utilizar da medida.
né? Então, é aquela medida realmente de última, de última tentativa, assim, nesse sentido, né? Perfeito. Tem uma E pergunta outra aqui preocupação que fala assim, pode ver. olha aqui a pergunta. Nesses casos de requisição administrativa, o pagamento teria que ser via precatório? Porque isso daqui é um receio das empresas, um receio dos particulares. A gente sabe que, via de regra, o poder público ele precisa ter todas as suas contratações previamente previstas na legislação, por isso que existe o PPA, o LDO, a LOA. Nós precisamos que a lei de responsabilidade fiscal seja, de fato, atendida. Nós temos a Lei 4.320 de 64, que trata das finanças públicas. O processo licitatório, via de regra, ele precisa da prévia dotação orçamentária. E eu acredito que, para o poder público utilizar do instrumento da requisição administrativa, não seria diferente, já que ela é uma exceção. Então, se ele não consegue contratar via pregão, se ele não tem contrato vigente com aquele bem ou com aquele serviço, se ele não consegue dispensar, e para todos esses atos ele precisaria de recursos para efetivar essas contratações. Com a requisição administrativa, ao meu ver, não seria diferente. Então, seria interessante ele até regulamentar Exatamente. isso, para evitar questionamentos, mas pode ser, sim, que existam situações em que isso vá para a fila dos precatórios, ainda mais levando em consideração contratações vultosas, e daí, depois de alguns anos, o particular acaba recebendo. Esse problema, né? Um município, por exemplo, que não tenha recursos, que dependa de recursos federais, estaduais, daí venha requisitar bens, e daí depois vai alegar o particular que não tem os recursos, que não recebeu, enfim. Então, essa que é a problemática. Eu diria especialmente, então, nesses bens móveis, por isso que a lógica é muito diferente para imóveis, e por mais que o particular não receba, mas o bem dele vai retornar, né? Desculpa que está escurecendo aqui, eu estava antes com uma janela e tá ficando escuro aqui. Então, no imóvel, o bem restitui, né? O bem é restituído. Então, o prejuízo para o particular é muito menor, né? Mas no exercício de uma atividade econômica, essa falta desse recurso, e como você bem disse, os valores podem ser muito significativos, praticamente inviabiliza, muitas vezes, a continuidade da atividade empresarial, né? Com perda de postos de trabalho, enfim. E como mencionava, né? Inclusive porque como a pandemia não é só nesse momento, pode haver repercussão ainda por um bom tempo, também com prejuízo ao interesse público, no sentido que esse fornecedor dificilmente vai conseguir renovar o seu estoque, sem recursos. Então, é algo que tem que ser analisado. O precatório realmente não dá conta disso, né? Não tem como... a racionalidade tem que ser a racionalidade da desapropriação, no sentido de ser uma indenização, eu diria, ela só não pode ser prévia por causa da urgência do Instituto, né? Mas ela tem que ser o mais imediata possível. Não é um ano depois, ela é só o tempo da administração conseguir apurar, definir esse valor e pagar. Não pode ser uma hora eu devo, não nego, e uma hora eu pago. Não pode ser nesse sentido. Tem que ser a racionalidade da desapropriação. A única diferença é que, como ela precisa dos bens imediatamente, então, para evitar problemas, né, no sentido do perigo efetivamente ocorrer. Então, nesse sentido. Legal. Fernanda, a legislação 13979, ela traz de forma expressa essa figura desse instrumento da requisição administrativa. E a legislação ela fala que esses instrumentos podem ser utilizados para fins de enfrentamento à pandemia,
ao Covid-19. Mas você bem mencionou que nós teremos repercussões futuras, né, em relação ao funcionamento próprio da máquina pública. A gente sabe da escassez de recursos, a arrecadação dos órgãos públicos provavelmente serão reduzidas, isso vai causar um problema financeiro ainda maior, e também nas próprias entidades privadas, que estão, de alguma forma, com o seu poder de venda, de comércio limitados por conta dessa restrição de contato, de funcionamento, e pode ser que elas também tenham falta de matéria-prima ou produtos para, mesmo posterior à pandemia, comercializarem com o poder público ou mesmo com particulares. Né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: você apresentou uma série de legislações que também tratam desse instituto. Você acredita que no futuro, mesmo que a Organização Mundial da Saúde ela encerre o período de pandemia e que não exista mais contratações inerentes para o enfrentamento direto ou indireto, o poder público ele poderá utilizar o Instituto da Requisição Administrativa para outros fins, para suprir outras necessidades diante desse desequilíbrio que o mercado provavelmente ele terá no futuro? Né? Se ele vai ter um parâmetro constitucional ou o próprio Código Civil é suficiente para resguardar isso daí, já que a lei de licitações ela é omissa. Qual que é a sua opinião sobre essa temática? Olha, pelo que eu analisei, né, inclusive na questão da utilização do Instituto na França, uma das preocupações lá dos publicistas é que, embora o Instituto tenha surgido, né, no período de guerra e pós-guerra, ele vem se alargando. Eles, por exemplo, claro, é uma realidade muito diferente da nossa, mas eles têm muitos problemas com e aí a requisição é utilizada, por exemplo, para retomar problemas de greve. Requisitar pessoas, enfim, assegurar a continuidade de serviços públicos. Então, a doutrina lá critica essa extensão do Instituto Requisição Administrativa. Né? E ao ver a experiência deles nas guerras, como a requisição ela se estendeu para uma série de áreas, eu não duvido que possa sim, porque pode vir uma situação de crise muito grande, fatalmente virá. Então, pode ocorrer sim. O Instituto em si, ele é necessário, ele é interessante, mas diante de situações de extremo perigo, reais, que o poder público realmente necessite ocupar, alojar, digamos, né, um acidente ambiental, né, não é o nosso caso aqui na América do Sul, mas vamos pensar um tsunami, né, alguma coisa assim, também não temos vulcões, mas um desastre, um acidente, né, que o poder público necessite de utilizar bens, utilizar equipamentos, etc., numa região que o poder público, por exemplo, não é tão bem estruturado. Então, a importância do Instituto permanece. Até mesmo a importância de se repensar o Instituto, para que em momentos de novas crises que ocorrerão, das mais variadas ordens, uma guerra, enfim, como a gente vive aí, questões de saúde ou desastres ambientais, para que seja melhor regulamentada, melhor estudada, para que num futuro nos gere maior segurança jurídica e, na medida do possível, maior compatibilização aí com o restante do ordenamento jurídico. Não é porque nós estamos em crise que nós esqueceu o ordenamento jurídico e simplesmente agir às paixões, de acordo com as paixões. Então, como compatibilizar isso? Perfeito, perfeito. Concordo plenamente.
É necessário nós aproveitarmos esse momento de Covid, de quarentena, e extrair coisas boas, né? E acredito que uma regulamentação do Instituto da Requisição Administrativa é algo fundamental. Basta nós avaliarmos o que acontece no âmbito das contratações públicas, né? Uma lei antiga de 93 e tem inúmeros. Ainda existe muita dúvida na aplicabilidade de realizar a pesquisa de preço, de julgar um certame, de fiscalizar um contrato administrativo, e com a requisição administrativa não é diferente. Tivemos a participação da Maria José aqui, ela comentou que em Brumadinho, né, nós tivemos recentemente uma questão ambiental, não sei Sim. efetivamente se lá eles utilizaram a requisição administrativa, seria uma hipótese. E ela complementa aqui a possibilidade do Código Civil, né, que traz de forma expressa também essa questão da requisição e da justa indenização. Fernanda, nós estamos nos aproximando aqui do nosso tempo final e eu agradeço você, sinceramente, pela aula aqui de requisição administrativa. Sempre uma alegria muito ouvir você. E agradeço novamente a disponibilidade de participar, contribuir conosco aqui. E eu me despeço desde já e deixo aberto para você, para as suas reflexões finais, passar uma mensagem para os gestores que eventualmente utilizem desse mecanismo. Qual, na sua opinião, seriam esses limites? O que ele deveria observar diante dessa falta de regulamentação? Então, a palavra é toda sua, me despeço, um grande abraço e até mais. Tiossi, então, mais uma vez também agradeço, né, a participação, foi um grande prazer, uma satisfação poder debater, né, conversar temas aí do direito administrativo, ainda mais em momentos atuais, necessários, e se de alguma forma, né, puder auxiliar aí alguém que está na dúvida, né, e com muito desassossegado, né, sobre o que fazer, como caminhar. Eu diria assim, num primeiro momento, até um pouco do que conversávamos já, o caminho do consenso. Né? O perigo está chegando, claro, em alguns municípios, mais, menos, né? Mas, por exemplo, abrir para credenciamento, criar uma reserva sanitária, por exemplo, de pessoas, acabamos nem mencionando muito sobre as pessoas, né? Então, muitos municípios vêm fazendo PSS, né, no tocante às pessoas, um credenciamento de bens. Então, não poderia o poder público abrir no sentido de credenciadas interessadas em fornecer tais e tais equipamentos e estabelecer preço, etc., né? Para a hora que o poder público necessitar, ele fazer a compra direta, né? Sem ele ter que usar a força da requisição administrativa, porque o problema é a severidade. Né? É como se alguém chegasse na sua casa, né, e pegasse o seu sofá e dissesse, agora eu preciso do teu sofá, depois eu te indenizo. Então, é mais ou menos uma analogia simples essa situação. Né? Então, vamos pensar para o empresário, né, que vive daquilo, depende daquilo, os seus funcionários, toda a insegurança jurídica que isso gera. Né? Porque, como mencionávamos, não tem nenhum contrato para respaldar isso. Né? Então, assim, o caminho do diálogo e do consenso é muito melhor. Né? Abrir para o fornecimento, uma vez que a Lei 13.979 flexibilizou bastante essas compras diretas. Então, eu diria assim, se o gestor puder comprar, compre. Né? Faça a compra. E deixar a requisição, como mencionei, para a última. Né? Para a última solução, diante de um perigo real, né? Devidamente fundamentado, documentado, né? E o gestor público ter essa sensibilidade para com a iniciativa privada nesse sentido.
porque senão ele também vai estar pondo em risco o próprio interesse público numa outra faceta, né? Da atividade econômica, dos empregos, enfim, e dessa violação aí grande aos direitos e garantias fundamentais. Né? Então, ponderar tudo isso e, então, se necessário, recorrer à requisição administrativa, pensar nessa justa indenização. Né? Desde que devidamente fundamentado, é muito fácil hoje em dia juntar as notas fiscais que esse empresário, né, que essa empresa costuma praticar nos últimos tempos para refletir aí um custo mais real, né? E tentar a solução mediada, a solução negociada. Às vezes a gente fala em mediação, aí não necessariamente a mediação oficial diante de um mediador, mas muito mais no sentido de uma negociação público e privado para evitar uma judicialização excessiva e um custo país muito maior. Né? E agradeço a participação, me mantenho à disposição. A análise do tema aqui me fez pensar em diversos aspectos, foi bastante satisfatório. Agradeço a oportunidade e a audiência aí que tivemos. Legal, maravilha. Muito bom. Agradeço novamente, agradeço a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima. Até. Grande abraço. Outro.